Lucas capítulo 15 não é uma história sobre dinheiro perdido, também não é sobre rebeldia juvenil e também não é sobre escolha de carreiras. Lucas 15 é um retrato cru de como alguém perde a própria identidade espiritual e se contamina por influências estranhas e em algum ponto ele recupera a lucidez. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigada a todos que me acompanham nesse canal. Obrigada a todos que querem sempre aprender mais e serem influenciados a jejuar, a buscar intimidade com Deus e a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ontem eu vi um texto que me apareceu do nada, falando sobre as duas testemunhas de Apocalipse e do quanto elas seriam rejeitadas e odiadas por todas as nações. E aí você vai falar, mas a igreja foi tirada. Essa história da igreja foi tirada, ela é nova, ela não tem nem 100 anos, 100 e poucos anos. Dizem que vai ter um arrebatamento pré-tribulacionista. Mas ela não tem base bíblica, porque se você pegar o texto, ele realmente não dá base. É algo do imaginário, assim como alteraram tantos textos, e aí você vai tentar encontrar onde está escrito que divorciado pode casar. Não tem isso escrito, mas eles tiraram, né? Assim como distorceram, né? O diabo distorceu a Bíblia completamente na tentação no deserto com Jesus. E ele distorceu a palavra de Deus com Eva também, e a Eva caiu na conversa. Assim também as nações, todas as nações hoje estão totalmente convencidas de que estão certas. Isso me fez refletir uma coisa: se eu convencer uma ovelha de que o errado é certo, e essa uma me seguir, automaticamente toda o rebanho vai me seguir, porque ela não vê outro pastor, não vê outra referência, ela vai seguir esse pastor que está ensinando o erro, o pecado. E me deu um alerta de que só existiriam duas testemunhas no tempo do fim. E elas seriam odiadas de todas as nações, porque a verdade dói. Assim como mataram João Batista, que foi um Elias também, mataram Jesus, mataram os apóstolos, mataram todos os profetas. Depois de Salomão, criou-se uma doutrina de matar quem fala a verdade. Então, praticamente, as religiões criadas pós-Salomão, que guardam as chaves de Salomão, elas são todas, sem exceção de nenhuma. Quando você quer pegar o cristianismo e enfiar dentro de uma caixinha religiosa, você persegue os profetas de Deus. E foi o que aconteceu ali. Mas vamos aqui voltar ao fundamento, né, do jejum, que busca o alinhamento perfeito com a vontade perfeita de Deus, que é santidade. O filho pródigo, ele não sai de casa odiando o pai. Não. Ele também não sai de casa enganado. Esse texto de Lucas, capítulo 15, ele é muito claro em uma coisa. O pródigo, ele só volta para casa quando ele cai em si, quando o Espírito Santo volta a falar com ele através da palavra da verdade. Hoje em dia nós não vemos nenhum filho querendo voltar à verdade, preferem as mentirinhas. Aí a verdade até começa a confrontar, então preferem uma psicanálise, preferem um tratamento humano, mas não a Bíblia nua e crua como ela é. Não, a Bíblia precisa ser escrita, não, esses versículos são muito agressivos, esse negócio de oferecer uma face, dar outra face, esse negócio de Cristo crucificado, todo ensanguentado, não, essa mensagem eu não quero, eu quero uma coisa que infla meu ego, que me diga que eu estou bem. Falar de João Batista que foi morto, não gosto disso, eu quero o que me faz viver feliz, né? Então, o filho pródigo, ele seguiu essa maré do mundo, né? E o pai, ele continuou ali perseverando em oração, em jejum, em santificação, orando pela volta de seu filho, que é o que toda pessoa, mãe, pai, ama de verdade, ele vai fazer. Ele não vai passar a mão na cabecinha, volta para casa, deixa aquela mulher, volta para casa, deixa aquele marido. E aí você acaba desconstruindo o que Deus uniu, e aí você acaba influenciando a fazer o erro.
E o filho pródigo não saiu de casa odiando o pai. Não, ele saiu de casa porque ele foi enganado, né? Ele foi convencido de que a liberdade era a distância da verdade. Ele foi convencido de que a autonomia era romper com o que ele cutucava na mente, o que é certo e errado. Ele foi convencido de que a vida estava fora, longe da casa do Pai. E essa casa do Pai aqui, ela é representada como Deus, né? Representada como a casa de Deus. O Deus da verdade, o Deus que confronta a verdade, o Deus que ensina a verdade. Isso não nasceu sozinho do nada na cabeça dele. Isso é pensamento já trabalhado, né? Nenhum filho perde herança com o pai vivo, sem antes ter perdido o senso da aliança. Então ele chegou e pediu o seu dinheiro, que lhe era direito. Isso é completamente insano. Isso é completamente insano. Quando alguém pede o divórcio e pede a sua parte, é insano. Porque o que os dois constroem juntos é para os dois juntos e é para usufruir do casal e para deixar para a herança, para os filhos dos filhos. E aí quando rompe e quer separar e já quer dividir para uma terceira pessoa, com os amantes e as amantes, porque outros homens, outras mulheres, mesmo legalizados, não deixam de ser amantes. Herodes não deixou de ser amante só porque casou com Herodias. E a verdade eu preciso falar. O meu canal não é para ficar enfeitando mentirinhas que o mundo legalizou, que os sistemas religiosos modernos legalizaram. Nenhum filho pede herança com o pai vivo, mas ele ainda chamava ele de pai. Mas já não era mais pensamento de filho, era pensamento já de bastardo. Vou viver a vida lá fora, não quero saber da conversa do meu pai. Porque ver o pai, ele confrontava com a verdade. Assim como ver a Deus hoje te confronta com a Bíblia. Tira todo o nebuloso que está te impedindo de ver a Bíblia, nua e crua como ela é. Tira todo o sistema religioso do caminho e assista só a Bíblia, nua e crua. E me manda o versículo aqui que diz que divorciado pode casar novamente. Tem que estar escrito, por extenso. E aí, como ele deixou esse ambiente, a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante, longe do pai. Terra distante não precisa ser geograficamente. É um ambiente espiritual, pode ser até no próprio quarto. Ele está numa terra distante hoje em dia, com tantos joguinhos, que eu não posso falar os nomes aqui. Eles vivem um mundo totalmente alienado, fora da realidade. Então eles já não vivem mais na terra do Pai, que ensina a verdade. E aí o ambiente dele mudou, a mente dele mudou os valores, e os valores mudaram as suas decisões. O pródigo não caiu de uma vez só. Ele foi se adaptando aos poucos. Primeiro ele gostou, depois ele faltou, depois ele se submeteu, e depois se misturou com os ensinos do mundo. E depois perdeu o nojo do que é errado, do que antes era rejeitado. Esse é o efeito das influências das estranhas dos estranhos. Ela não choca desde o início, mas ela vai normalizando os erros. O texto diz que ele se uniu a um cidadão daquela terra. Essa palavra unir é forte. A aliança é ilegítima, é dependência, é vínculo. Ele não estava mais decidindo por si, estava sobrevivendo, se unindo ao que dá. E aqui está um ponto que muitos ignoram. O pródigo não voltou quando perdeu tudo. Não é quando perde tudo que eles voltam, não. Ele voltou quando perdeu a mente. Sim, porque aquela mentalidade lá ele teve que perder, porque tudo que foi lhe empregado, que o mundo seria, se perdeu, porque ele foi ver no final de tudo que se ele não tivesse o que Deus lhe deu, a herança que Deus lhe deu, ele não era ninguém, ele não era nada,
porque ele perdeu os dons, os talentos, perdeu tudo. E sem isso ele não era nada. E aí, quando ele perdeu a mente do que o mundo ensina, ele perdeu tudo. Ele se perdeu completamente ali. Porque enquanto ele estava ainda iludido, a pessoa aguenta fome, humilhação e vergonha. E quando essa ilusão cai, desmorona, tudo desmoronou de uma vez. O versículo-chave é direto. E caindo em si, disse, no Lucas capítulo 15, 17, fala isso. Cair em si não é arrependimento espiritual ainda, mas já é lucidez, ele enxergou. Muitos se matam quando enxergam quantas burradas fizeram. Fazem igual Judas. Nunca ninguém lhes ensinou sobre arrependimento genuíno. E a gente vê isso dentro de tantas igrejas acontecendo, porque a pessoa não aprendeu a pedir perdão. Ele acha que isso é imperdoável. Mas o filho pródigo, antes de voltar ao pai, ele voltou para si mesmo, para os seus valores internos que ele tinha aprendido na casa do pai. E antes de voltar para a casa do pai, ele saiu daquele transe mentiroso que lhe foi ensinado. E isso aqui é fundamental, essa é a chave principal. A influência da estranha, do estranho, não prende por causa do amor, não, mas prende por causa dessa confusão, desse roubo da mente, roubo da claridade mental. Prende pela mentira que vai sendo repetida mais e mais vezes por gente que quer viver essa vida sem compromisso, sem retidão. Essa vida prende porque tem distorções da realidade. Está completamente fora da realidade, e quem vê pessoas assim em transe vê que elas estão normalizando tudo que está errado e achando que está certo. Estão completamente em transe. Você fica assim, mas como é que antes ele era completamente contra, agora ele está vivendo no lamaçal do pecado? Por isso o pródigo, ele estava achando que já era normal cuidar de porcos, e para os judeus era abominação cuidar de porcos. E por isso achava aceitável desejar comer comida imunda, porque aquele alimento que os porcos comiam eram alimentos contaminados, imundos, segundo a lei de Moisés, segundo a lei de Deus para o povo de Deus, de comer alimentos saudáveis e que não tem nenhuma chance de fazer mal. E aí, nesse ponto, ele achava possível viver ainda longe da identidade de filho de Deus, de filho do Pai. Isso não era fraqueza emocional, isso era a mente dele deformada. E aqui entra o jejum. Agora vamos começar a falar do jejum. O jejum, ele não traz o pródigo de volta fisicamente, mas o jejum ajuda a quebrar o transe. Quando eu, como pai de nação, mãe de nação, quando eu me coloco como pessoa que está na brecha por minha casa, por minha família, então eu imagino que esse pai se colocou na brecha por sua casa, por sua família, e jejuou por seu filho. E o jejum, ele quebra esse transe. Enquanto o corpo ainda é alimentado, a carne está dominando. Enquanto a carne está dominando, a mente coopera com o erro. E quando o corpo é enfraquecido, a mente perde o apoio. O jejum, ele não convence, mas o jejum desarma as armas do inimigo. Repare bem que o pródigo só percebeu que estava no lugar errado quando estava com fome. Então Deus permitiu uma forma de jejum inconsciente, ele ficou sem alimento. Ele ficou sem alimento saudável e nem o alimento impuro estava lhe sendo dado. E a fome do corpo, a fome de alimento, fez com que o espírito falasse através dele. A saciedade, ela sustenta ilusões. E a necessidade, ela revela a realidade. Isso não funciona com quem não saiu do Pai, com quem não saiu da casa do Pai. Então eu vou pegar nações, povos que nunca ouviram falar de santidade, de santificação. Eles jejuam para os deuses do mundo. Eles jejuam até muito, infinitamente mais, para feitiços, macumbas. Eles jejuam.
E porque eles não conhecem a verdade, porque eles nunca saíram do transe, eles já nasceram no transe, eles já são frutos de promessas demoníacas. E é preciso intercessão de pessoas de fora. E isso muitas vezes não acontece com essas nações perdidas. Quando o jejum começa, o pródigo moderno não volta imediatamente, não. Primeiro ele entra em conflitos emocionais. Então eu jejuo pelos da minha casa, pelos da minha família, pelos quais Deus colocou em meu coração. Então ele começa a sair do transe e ele começa a ter irritação, confusão, começa a ficar em silêncio. Isso não quer dizer que ele está piorando. Isso está apenas mostrando que ele está despertando. E a influência estranha perde força quando a mente deixa de ser anestesiada. Outro detalhe muito importante desse jejum é que ninguém foi buscar o pródigo. O pai não enviou mensageiros para buscar. O pai não enviou ninguém. Ele nem mandou que alguém mandasse outra pessoa. Não. Ele ficou quieto em casa. Ninguém foi também confrontá-lo e dizer para ele, olha, você não está vendo tudo que você está fazendo? Não, ninguém foi lá fazer isso. E também ninguém foi argumentar com ele. O pai não negociou. Ele simplesmente, você quer ir, vá. Tá, pegue sua parte, que você acha que tem direito, e vá. Porque Deus sabia que para ele, o pai sabia que para ele não faltaria, porque Deus supriria todas as suas necessidades, independente de que o filho desperdiçasse 50% de tudo que o pai construiu. Enquanto a mente está dominando a mente do pródigo, as palavras do pai não entrariam. Elas são filtradas, distorcidas e rejeitadas. Então, qualquer palavra que o pai falasse seria usado contra o pai. O erro de muitas pessoas é tentar trazer o pródigo antes dele cair em si. Isso só fortalece mais ainda a influência demoníaca, porque vai distorcer tudo que você falar. Aí quando o pródigo cai em si, ele muda. Quando os trabalhadores de meu pai, quantos trabalhadores de meu pai? Então ele mudou completamente a mentalidade. Antes ele não via isso. Ele volta a lembrar da casa, ele volta a lembrar das ordens, como tudo funciona, que aquela ordem ali funcionava. Aquela ordem do mundo não funciona, as pessoas passam fome, miséria, morrem de fome, enquanto que a ordem na casa do pai não tinha isso. E ele volta a lembrar que na casa do pai tem provisão. Isso traz memória espiritual do que foi plantado na infância. A memória espiritual retorna quando a influência do inimigo cai. Observemos bem outra coisa. Quando o filho pródigo decide voltar, ele ensaia um discurso, olha só. Isso mostra que a mente ainda está se organizando, mas ele está ensaiando um discurso, o que eu vou falar para o meu pai quando eu chegar lá. Mas o que importa é que o movimento de mudança e retorno já começou. Cair em si não é já a perfeição completa, mas é uma ruptura inicial com as alianças mundanas. E o jejum, ele atua exatamente ali. Ele não força o retorno, ele força sim a separação interna do mundo. Separação entre o que a pessoa é e o que a influência fez ela acreditar que ela é. Quando isso acontece, a influência estranha perde o controle definitivamente. Por isso, quando ele se perdeu no mundo, achou que ele era do mundo, ele ficou sem identidade. O mundo tratou ele pior do que o pior escravo. E aí ele achou que voltando para a casa do pai, ele seria, mesmo sendo escravo, bem tratado. Porque o mundo convenceu ele de que ele deveria ser escravo. Mas quando ele volta para a casa do pai, ele ganha a sua identidade de volta. A identidade de filho do pai. O texto não diz que o pródigo teve saudades do pai, não. Diz que ele recuperou o senso. Então, mesmo o mundo tendo convencido ele que ele era escravo, ele sabia que o escravo na casa do pai não faltava nada.
A saudade é emocional e a lucidez é espiritual. Por isso, muitos não voltam mesmo sofrendo. Porque sofrer não quebra a influência. O fato de ser chamado escravo no mundo não quebra a influência do mundo. Mas agora a lucidez em Cristo quebra a influência. A lucidez vem quando o suporte espiritual do engano é cortado, é tirado. O retorno do pródigo não começou no caminho de volta, não. Começou no colapso da mentira. É isso que o jejum faz. O jejum fez ele enxergar que a mentira ensinada no mundo não traz nenhum benefício. Faz você perder exatamente tudo. Nome, dignidade, sobrenome. Faz você perder sua renda, seu senso. Agora vamos concluir isso sem romantizar. O pródigo não rejeita a influência estranha porque alguém convenceu ele. Não, ele rejeita porque não consegue mais sustentar as mentiras dentro da sua própria mente. O jejum não acelera o tempo. O jejum remove o controle que o mundo tinha sobre a pessoa que você ama. E quando esse controle mundano cai, a decisão do pródigo muda, ela tem que mudar. Quem cai em si não precisa ser arrastado de volta. Não, ele volta porque não suporta mais viver o jugo do mundo. Mas ele quer viver a verdade da palavra. Ele quer ver a palavra sustentando ele. E é ali que o amor e a restauração voltam. E vamos terminar essa palavra agradecendo a Deus, agradecendo a todos os inscritos, a todos que me mandam mensagens. Eu não estou tendo agora tempo nesses últimos dias, mas assim que possível eu respondo a todos, nem que for com um versículo, como eu costumo fazer às vezes. Mas o que eu acho que tenho que responder mesmo, eu respondo, porque é importante algumas respostas serem pessoais mesmo. E quem precisar falar comigo, tem o meu contato, acho que na descrição ou na foto. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Amém.